tomar a Santa Ceia. Mas é ouvir o que ele tem a dizer, independente de quem ele vai usar para falar. Porque muitas vezes a gente fica assim, mas já conhece a minha vida. E Deus está querendo falar através daquela pessoa para a gente e a gente não está dando ouvido. Mas ela já conhece. Mas Deus quer usar ela, vai usar ela para falar com cada um de nós hoje. Eu acredito que é por isso que Deus não permitiu que ninguém mais viesse. Que é para ele falar comigo e com você. Para a gente sair daqui sabendo que é a voz dele, a palavra é ele falando. Então vamos prestar atenção no estudo de hoje, porque eu creio que nós vamos sair daqui com algo grande para mim e para a sua vida. Amém? Eu creio que está chamando aqui a missionaria. Glória a Deus. Levantando uma oração, né? Eu creio que Deus já abençoou, né? É Deus que vai falar através dela. Vai orar também para Deus abrir o nosso ouvido e o nosso coração através desse estudo. Que a gente não venha colocar pontos, não. A gente venha entender aquilo que Deus quer falar com a gente através desse estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a tua serva, Senhor. Usa ela para falar comigo e com a tua igreja. Que a gente venha sair daqui, Senhor, sabendo que foi o Senhor que falou com a gente. Que a gente venha, Senhor, aprender cada vez mais a tua palavra. Que aquilo que a gente não consegue entender, que o Espírito Santo venha nos mostrar. Mas que a gente venha ter a certeza que é o Senhor falando através da tua serva. Abençoa ela, coloca cair por terra todos os planos de Satanás em relação à vida dela. Senhor, coloca cair por terra todos os planos dele para destruir, para tentar secar os sonhos. Vai lá com a família dela, cuidando dos filhos, cuidando das netas. Vai fazendo o teu querer, Pai. Porque ela está aqui fazendo a tua obra. E eu creio que quando ela faz a obra, por dos céus. Senhor, coloca a mão na cabeça dos céus. Porque o Senhor pode trazer a cura, Pai. Levanta o som sobre a vida dela, sobre o ministério dela. Cada vez mais a palavra tem que levar os teus filhos. Cada vez mais através do Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor pediu a existência, então fortalece o vaso. Traz cura. Para que ele possa falar de onde ele passar. Que onde ele passar, as pessoas não se enxergam com a presença. A pessoa dela, Amém. Só Deus sabe o que eu tenho falado nos últimos dias, né? E eu falei assim, Senhor, eu não vou falar de novo, porque já está ficando, sei lá, cotidiano. a família dela, cuidando dos filhos, cuidando das netas. Vai fazendo o teu querer, Pai. Porque ela está aqui fazendo a tua obra. E eu creio que quando ela faz a obra, por dos céus. Senhor, coloca a mão na cabeça dos céus. Porque o Senhor pode trazer a cura, Pai. Levanta o som sobre a vida dela, sobre o ministério dela. Cada vez mais a palavra tem que levar os teus filhos. Cada vez mais através do Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor pediu a existência, então fortalece o vaso. Traz cura. Para que ele possa falar de onde ele passar. Que onde ele passar, as pessoas não se enxergam com a presença. A pessoa dela, Amém. Já queria que eu estivesse aqui hoje. Eu falei de testemunho. Só Deus sabe o que eu tenho falado nos últimos dias, né? E eu falei assim, Senhor, eu não vou falar de novo, porque já está ficando,
E eu falo, não, depois você volta e e outra coisa, eu já falei muito com Deus, compreendi muito com Deus, porque tem tanta coisa para falar, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto. Tem uma coisa que eu gosto, é isso aqui, ó. Se tem uma coisa que eu gosto, é a Bíblia. Meu Deus, é algo assim que muitas das vezes eu paro e penso, meu Deus, como que pode? Só o Senhor mesmo para colocar tanto amor por algo na vida da gente, né? Quem me conhece sabe que eu já estudei, fiz curso de história, fiz curso de teologia, mas por mais que eu aprenda, nunca é suficiente. Sempre quando eu abro essa Bíblia, sempre quando eu leio essas páginas, sempre quando eu vejo essas palavras, parece que Deus traz algo novo ao meu coração, traz algo novo para a minha vida, fala comigo de uma forma especial, e eu queria que fosse assim na vida de todos os servos dele, porque isso aqui alimenta. Quando mais nada alimenta, isso daqui alimenta. Quando mais nada sustenta, isso daqui sustenta. Mas eu contendi com Deus porque eu falei, nossa, o que eu vou falar? Tem tanto assunto, tem tanta coisa para ensinar, tem tanto. Se eu for, não. Meu Deus. A minha vida. Assim, nem como a gente fugir. Eu tentei. Ai, deixa eu falar sobre louvor, você ensina tanta coisa sobre louvor, sobre a verdadeira adoração, sobre liturgia de culto. Não. Vai falar sobre esses dois personagens, vai ensinar o meu povo sobre esses dois personagens e como ser parecido com esses dois quando o pai morreu, o sacerdote de Levi. Então, Levi, da tribo de Levi, vinha a família de Arão, que era irmão de Moisés. Deus, serviu no tempo e a partir do momento que eles nascessem na tribo de Levi, e principalmente da família, da linhagem de Arão, eles não tinham direito a nada. A primeira coisa que a gente tinha de hoje, escolher, não tem escolha. O sacerdote não tem escolha. Vai servir. Ninguém vai dizer para você. Não tem outra coisa. Você vai criar aquele que você vai sair lá na frente, lá do outro lado, e vai conquistar que você não adianta. A pessoa, quando ela é escolhida para realizar o ministério, ter um propósito na obra do Senhor, ela nunca vai ser feliz, realizada, vai se sentir preenchida, vai se sentir. Se não for fazer aquilo que ela fez. Meu Deus. Não adianta. Você vai ficar que nem muitas vezes na igreja, lá no último cantinho. Foi chamado. Então, esses dois sacerdotes que nós estávamos dizendo, eles eram escolhidos desde que nascia, porque nascia da tribo de Levi. A tribo de Levi era a única tribo que não tinha direito a ter propriedades, ela não tinha direito a ter posses, ela não tinha direito a ter profissões, porque desde que nascia levita, era criado, era ensinado, era ali colocado para ele que ele iria servir as 11 tribos dos irmãos deles no templo. Profeta ouve de Deus e traz para o povo. Sacerdote pega do povo e leva para Deus.
Meu Deus. Sacerdote, ele pega ali, vão confessar os pecados e aí vai colocar a mão sobre a cabeça do animal e vai degolar o animal e vai derramar o sangue do animal e vai aspergir sobre o altar. E aquilo tudo simbolizando a vinda de Cristo, cada sacrifício que era oferecido ali no templo e ainda na tenda, porque nós vamos falar desses dois personagens que não ainda existia o templo, foi antes de Davi, foi antes de Salomão, mas na tenda que Deus deu ali para Moisés fazer e direcionou as pessoas para fazer, e estavam em Siló, foi o último lugar que a nuvem baixou e disse: aqui vai ficar a tenda até que haja um templo para Deus habitar. Sacerdote já nascia com eu posso dizer que era a bênção, mas para muitos que você vai ler lá Asaf, no Salmo 73, Asaf vai chegar um dia e vai falar assim: compensa esse sacerdote? Não. É muito bom esse sacerdote. Você já nasce com uma incumbência na sua vida. Eu não posso. Todos eles podiam prosperar, comprar terra, comprar gado, crescer, ficar rico. Eles não. Eles tinham que morar ao redor do templo, mais próximo do templo que possível, em tendas, em cabanas, não tinha animais a não ser para consumo. E lá, a maioria que no templo. A maioria tirava os seus sustentos da sua família, eles saem. E Malaquias vai ter casa todos os dias na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. E para que o sacerdote tenha uma herança elementar. Eu só consigo fazer, entendeu? Eu sou lá dentro, interceder pelo meu irmão, matar a porque eu estava cheio de mais, sempre tudo que sorteava, sair da sorte. Eu posso um dia, talvez, uma vez na minha vida, entrar no Santo dos Santos e ter a experiência de estar ali com Deus, o que era raro. Era só o sumo sacerdote que entrava lá. Então, para ser sumo sacerdote, ele teria que passar a vida inteira servindo como sacerdote. E depois que o pai dele morresse, ele poderia chegar a sumo sacerdote. Parece injusto, né? Mas se eles não fizessem, quem iria fazer? Ei, se você não fizer, quem é que vai fazer? Se você colocou a mão no arado e pensa em olhar para trás, quem é que vai pegar o arado quando você largar? Se Deus te deu uma ordem para ir para tal lugar, para fazer tal coisa, para falar tal coisa, e se você disser não, eu tenho um exemplo para te dar, tem um peixe te esperando. Tem você, aí você fala: um peixe, que bom andar de peixe. Você sabe que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele estava sendo derretido ali no ventre do peixe. Porque o que entra dentro do nosso estômago, o que acontece, né? O suco estomacal, os ácidos gástricos vão fazer ali a decomposição do alimento, a digestão. Jonas estava sendo digerido pelo peixe. Alguns estudiosos dizem que mais algumas horas que ele passasse dentro daquele peixe, ele não sairia vivo de lá. Porque ele estava sendo corroído de dentro para fora por causa dos ácidos, por causa do suco gástrico, aquele vômito realmente do peixe que balançava para lá e para cá e melecava sua pele e queimava sua pele e tirava pedaços da sua pele. Tanto é que quando ele sai do ventre do peixe, um solzinho da manhã faz ele reclamar porque o bicho comeu a abóbora que estava livrando ele de pegar sol, porque a pele dele estava toda queimada, toda derretida, toda desfigurada. Não tente não fazer aquilo que Deus te incumbiu para fazer. Não tente. Não tem escolha, gente. Sacerdote não tinha escolha. Como profeta também. Eu queria muito poder estar falando aqui de Jeremias, que é um dos profetas que eu mais admiro na Bíblia, mas vamos falar desses dois sacerdotes aqui. Só que
Você já viu aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, mais filho de sacerdote, sacerdote, não? Se ele não se posicionar, se ele não se colocar realmente como sacerdote ali, pronto a servir, pronto a se dedicar, pronto a realizar o seu ministério, ele desanda. Asaf, gente, grande parte, tirando os salmos de Davi, grande parte dos salmos são de de manhãzinha eu levantava, colocava um de linho branco, pegava ali umas apetrechos de lá, já estava no templo, ainda estava no templo, mas quando meus pés pisavam no templo e eu via Deus. Meu Deus, coisa linda. Parece injusto para nós Deus cobrar tanto de alguns e tão poucos de outros. Mas quem tem essa incumbência, quem tem essa chamada, quem tem esse ministério, tem que realizar desse tempo uma maneira não vamos ter que fazer porque é o Senhor vindo a nós igreja, ele tirar Deus. Eu vi uma coisa hoje, eu até postei, que a gente não vai fazer dos pecados dos outros, mas a gente já está consciente a se dedicar, pronto a realizar o seu ministério, ele desanda. Asaf, gente, grande parte, tirando os salmos de Davi, grande parte dos salmos são de de manhãzinha eu levantava, colocava um de linho branco, pegava ali umas apetrechos de lá, já estava no templo, ainda estava no templo, mas quando meus pés pisavam no templo e eu via Deus. Meu Deus, coisa linda. Parece injusto para nós. Ao se dedicar, pronto a realizar o seu ministério, ele desanda. Asaf, gente, grande parte, tirando os salmos de Davi, grande parte dos salmos são de de manhãzinha eu levantava, colocava se dedicar, pronto a realizar o seu ministério, ele desanda. Asaf, gente, grande parte, tirando os salmos de Davi, grande parte dos salmos são de se dedicar, pronto a realizar o seu ministério, ele desanda. Asaf, gente,
e eu via Deus. Meu Deus, coisa linda. Parece injusto para nós Deus cobrar tanto de alguns e tão poucos de outros. Mas quem tem essa incumbência, quem tem essa chamada, quem tem esse ministério, tem que realizar com persistência, com uma maneira, não vamos tem que fazer porque é o Senhor. É vindo a nome da igreja, de tirar Deus. Eu vi uma coisa hoje, eu até postei, que a gente não vai pensar dos pecados dos outros, mas a gente vai estar consciente da nossa vida, que não parece o nosso mas não realizamos aquilo que gostaria que nós realizamos, não é só na igreja. Deus vai cobrar de mim ou de você, se Ele colocou uma pessoa precisando de uma palavra, precisando de uma oração, cruzados e falando, Deus vai abençoar com Deus, não, Deus vai cobrar se Ele colocou alguém na sua vida, você vai educar, aconselhar, fazer crescer na graça, no conhecimento. Não fez porque você não quis, escolheu não fazer. Ele vai cobrar. Ele está à frente de igreja, anjos e anjos, que é o exército. Para essa nossa eu te dei para cuidar. Conheço muitos pastores que eu fui converter para trabalhar. De pastor, ele recebia a congregação, ele comia o que a igreja dava, ele comia o que a igreja dava para ele de acordo com o ministério dele. Se era uma igreja grande, ele vivia, se era uma igreja pequena, ele vivia mais. Tanto é que a igreja me convertia, a pessoa fica mais rezando que uma igreja, para não se sobrevescer e para não se alimentar mais das ovelhas. Não, é algo sério. Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Mas o que eu estou falando? Tudo isso para chegar nesses dois. Que está em 1 Samuel 12, versículo 12. Filhos de Lot, a vida toda ouvindo de culto, a vida toda ser sacerdotes, ou não realizar. Só que eles optaram por incrédulos. 1 Samuel 2, 12. É o Velho Testamento, tá bom? É um de reis. Isso. Esses dois personagens eram filhos de um homem que criou Samuel. O profeta Samuel, o juiz Samuel. Samuel quase fechou a tríade de perfeição do ser. Ele foi profeta e ele podia ser sacerdote, porque ele foi criado dentro do templo de sacerdote. Mas ele escolheu ficar com a chamada dele para profeta. Vou ler para vocês. 1 Samuel capítulo 2 diz assim: eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes
sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Meu Deus. Só um dos pecadinhos dele. Como eu disse para você, sacerdotes, eles não podiam fazer muitas coisas, e diante dos sacrifícios que é oferecido ali na tenda de Siló, que vai ver a tenda, eles possam carne ou cozida pelo fogo do altar para ser assado em um churrasco, resumidamente assim. E essa carne, a parte que ficava toda a gordura do animal, era oferecida a Deus. Muita daquela gordura se tirava o óleo para pôr na lâmpada, muita daquela gordura se tirava para Deus, como para chegar aos céus como cheiro suave, como incenso. Então os sacerdotes, eles também não podiam comer qualquer coisa que era oferecida ali, porque o melhor, que era carne com gordura ali gostosinha, que nem meu esposo gosta muito, era oferecida primeiramente para Deus, de todos os animais que eles ofereciam ali. E os sacerdotes não podiam comer daquela carne que tinha que ser oferecida a Deus. Eles comiam do resto, das outras partes do animal, cozido. Depois que fazia ali a separação do que era para Deus, o que ficava cozido. E tinha muitas partes desse cozido que era só o sumo sacerdote que comia. O sacerdote não tinha direito de comer ainda, porque ele era só sacerdote. Então, a melhor parte daquele cozido ficava para o sumo sacerdote. Mas os filhos de Eli, Ófine e Finéias, quando eles não tiravam até o que era de Deus, que estava lá para ser assado, ainda cru, sem ter sido colocado no altar de sacrifício, eles iam também na caldeira que estava cozinhando e falavam para o moço dele: põe o garfo aí, o que sair você traz para nós. Não queria saber se era comida do sumo sacerdote, não queria saber se era deles. O que saísse, o moço tinha que levar para ele. E às vezes eles afundavam tanto a Deus que pegavam e falavam para o moço assim: ó, vai lá, antes de oferecer para Deus, pega lá aquele pedaço de carne cheio de gordura e traz para mim, porque eu quero comer. E ele pegava cru, antes de queimar e entregar o sacrifício do povo. E o povo ouvia aquilo. Será que vocês conseguem, pela graça de Deus, ver o quanto isso está acontecendo nas nossas igrejas hoje? Meu Deus, é verdade. Quantas pessoas vêm muitas das vezes para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, achando que pode ludibriar Deus, achando que pode dar uma voltinha em Deus. Ó, vou pegar Deus, vou colocar em cantinho, eu vou ali, vou fazer aquilo ali, você não vai nem olhar e nem falar para ninguém. Porque no tempo que eu aceitei Jesus, a gente ia para os cultos de Santa Ceia e achando que pode ludibriar Deus, achando que pode dar uma voltinha em Deus. Ó, vou pegar Deus, vou colocar em cantinho, eu vou ali, vou fazer aquilo ali, você não vai nem olhar e nem falar para ninguém. Porque no tempo que eu aceitei Jesus, a gente ia para os cultos de Santa Ceia e porque você está pelas igrejas pela segunda vez. Porque se Deus mandar, eu aponto, eu falo. Porque o meu compromisso é com Deus. E ai de
sacrilégios, vamos dizer assim, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam. E hoje, devido ao secularismo, ao mundanismo, à frieza espiritual que já é de acontecer, o temor de muitos, o amor de muitos tem se esfriado e até mesmo desaparecido das igrejas. Os dons, o agir de Deus. Meu Deus, era raro eu ir num culto e não ter batismo com o Espírito Santo. Era raro eu ir num culto e não ter derramamento de poder, novos dons, usar pessoas que não eram usadas em profecias, em revelação. Era raro eu ir numa vigília e no outro dia a irmã bater na porta da minha casa, Deus já cumpriu. Deus já fez. No dia a irmã bater na porta da minha casa, Deus já cumpriu. Deus já fez aquilo para o qual eu estava orando ontem à noite na vigília. Era raro eu ir no monte fazer uma campanha e depois ouvir os testemunhos da igreja. Deus já fez, Deus já entrou com providência, Deus já agiu, porque o povo tinha mais sinceridade, o povo tinha mais temor, o povo andava realmente na presença do Senhor conforme Ele queria. Mas tem muita gente que paga para ver, que nem Ofni e Finéias. Quando Deus esse nome para mim, ali, vocês vão fazer parte da coisa mais triste que aconteceu na nação de Israel. Mas falar sobre isso, você vai pregar pelo menos umas 2 horas. Eles são criados, eles eram puro. Eles tinham ciência, eles sabiam tudo sobre a liturgia, eles eram religiosos. Deus não enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, para pagar os nossos pecados, para nós nos tornarmos religiosos. Não! Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. É viver como Cristo viveu. É agir como Cristo agiu. É sentir como Cristo sentiu. É decidir como Cristo decidiu. É buscar de Deus como Cristo buscou. É ser obediente como Cristo foi. É andar nas pisadas do Mestre. Ser cristão não é ser religioso. Não é vir aqui 3 vezes por semana, cumprir rituais, fazer algumas coisas e pronto, eu sou cristão. Não! Ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é quem roubava não rouba mais. Quem matava até saem do evangelho. E ai daqueles por quem veio escândalos. Seria melhor se amarrasse uma pedra com uma corda em seu pescoço e se jogasse no rio. Porque ai daqueles por quem veio os escândalos. Você acha que está escandalizando? Você acha que o povo não vê? Você acha que a Bíblia não fala? Você acha que Deus não revela? Você acha que muita gente não passa a madrugada orando e pedindo misericórdia para aquele irmão, Senhor? Porque ele está fraco. Até que Deus fala assim, não ora mais por ele. Meu Deus! Eu já ouvi isso. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Meu Deus! E tive muita dó das pessoas com quem Deus falou isso para mim. Ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor Meu Deus! Saul. Um dia Deus falou para mim assim, até quando terá dó de Saul, se já o tenho rejeitado? Ai, Jesus! Misericórdia! Mas Saul estava no trono. Verdade. Saul estava reinando. Saul mandava, desmandava, tinha exército. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sei essa palavra. Ela vai mudar a minha, a sua vida de uma maneira que o Espírito Santo de Deus terá a liberdade de agir em nós. Saul tinha coroa, Saul tinha trono, mas não tinha mais a unção de Deus, a presença de Deus, o querer de Deus. Deus não está deixando lá no máscara cuidando das ovelhas. Se você ler o livro e a história de Davi, você vai ver no momento que Deus tira o som de Saul, ele joga sobre Davi e no mesmo momento um demônio entra na vida de Saul para atormentar ele. Meu Deus! Tem gente que acha que está abafando.
Mas já tem uma sentença sobre a tua vida de dias. De dias. De meses, eu não posso dizer. De anos, eu não sei dizer o tempo. Mas a cobrança de Deus vem. Deus não é Deus. Deus. A gente não pode imaginar Deus de forma alguma fora de ser santo, fora de ser a santidade, a personificação da santidade. Quer dizer, nada do que é ruim, do que pode macular a santidade, não pode se aproximar de Deus e permanecer inteiro. Ele desfaz, ele esmiuça, ele é algo que não tem como se imaginar. Deus sendo tocado pela injustiça, sendo tocado pela sujeira, sendo tocado pela mentira. Não tem. Mas as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se eu estou acordada aqui, se eu estou de pé aqui, se eu estou linda e formosa aqui, é porque as misericórdias do Senhor me alcançou. Mas um dia as misericórdias, você vai acordar, Meu Deus. você vai tomar seu café, você vai sair para a rua e não vai voltar. Eu lembro-me uma vez, eu vou contar, ficou bem claro que Hófini e Finéias realizavam seu sacerdócio de forma leviana, fazendo que nem os povos que iam lá, que era mais, vamos dizer assim, não era tão santificado, tão consagrado como eles deveriam ser, se escandalizassem. Mas se o sacerdote não agindo assim, por que eu vou seguir as coisas de Deus? Se eu vou lá para adorar a Deus, se eu vou lá para oferecer meu sacrifício, e eles tratam dessa maneira, com essa leviandade, as coisas de Deus, temos a misericórdia, porque tem pessoas que eu perguntei para Deus, que às vezes eu entro num diálogo doido com Deus assim, e eu falo, Senhor, e aí, como é que vai ficar? Fulano pintou, bordou, atraiu, inclinou, então, e aí? Eu sei que o Senhor já rejeitou ele, mas ele está lá, ainda é pastor, não sei o quê. Deus falou assim, o grande trono aguarda. O grande trono branco aguarda. Lá vai ficar expostos tudo que a gente fez. As misericórdias, as casas, os alcances, mas no dia do grande julgamento, diante do grande trono branco, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. E tudo vai ser julgado pela santidade do Senhor. Quer dizer, nada vai passar despercebido. Quando Deus mandar alguém para o inferno, vai ser porque teve motivo para mandar para o inferno. E vai entrar no crivo da palavra, vai entrar no crivo das obras, vai entrar no crivo do livro da vida. Vão ter vários livros, se vocês vão estudar Apocalipse, vocês vão ver. Tem vários livros que Deus vai vasculhar, apesar dele ter tudo na sua memória, mas os anciãos de dia, os anjos, precisam ter testemunho. Aquele fulano está indo para o inferno, porque na terra era duas caras. Na terra era aquele que se fazia de santo dentro da igreja, dava 3 passos no mundo, já estava lá. Caído na sarjeta, já estava lá. Rindo, contando piada suja, já estava lá. Falando da vida dos outros, já estava lá. Mentindo, já estava lá. Se desfazendo, já estava lá falando que descobre nada. Eu sou lisa, eu sou ligeira. Descobre nada, nunca vai saber o que eu faço. Eu estou aqui, não vai nunca. Olha os olhos de Deus sobre você, os seus dias estão contados. Porque o Senhor os queria matar. Meu Deus, Jesus amado. Jesus. Meu Pai. E eu e você nunca tenhamos essa sentença sobre a nossa vida. Vou contar aqui vou contar uma coisa para mim. Eu tinha, quando eu
2003, eu fui para uma testemunha muito comprida, muita coisa. Fui fugida da polícia, fui fugida do PCC, fui me esconder com os meus filhos lá na Topolândia. E lá eu conheci o irmão, que era evangelista, eu não me lembro mais nem o nome dele. Ah, lembrei, mas não posso falar. É melhor não falar. Ele é muito usado, muito usado. Meu Deus, eu Deus usava em falava poesia. Nossa, quando ele estava enchia a casa, enchia o lugar, enchia a igreja. Meu menino era jovem ainda, tinha seus 20 e poucos anos. Era muito usado. Era usado da maneira que a gente fala. Porque a mãe dele fazia excursões para Camboriú, em Santa Catarina. Ia todos os anos para tirar os 10 dias para ficar só na presença de Deus. E ele, quando estava na presença de Deus, também ia. Só que ele se afastou de Deus. Meu Deus. E ele assumiu, foi para o mundão. E no ano que ele se afastou, teve a excursão e ele veio junto. E aí a gente ficava assim, fulano tá fazendo aqui, mas tinha as outras filhas dela, tinha as amigas que eles levavam, porque lá tem Beto Carreiro, lá tem um monte de coisa, lá tem uma das praias mais lindas de Santa Catarina, lá tem coisa para dar e vender para você fazer. Tem a noitada, tem a balada. E um dia ele estava na cozinha, eu me lembro como se fosse hoje, o Senhor falou, vai lá e fala para ele que os dias dele não contavam, para ele voltar ao Senhor, se consertar com o Senhor. E eu sempre tive receio de entregar essas coisas. Meu Deus, como é difícil a gente falar com uma pessoa que... Né? É difícil. Só quem já teve na minha pele sabe. Eu cheguei para ele e qual é que eu falo? Como é que você está? O que você está fazendo aqui? Você vai para o congresso? Não, nada. Eu estou aqui só para me divertir. Vou curtir, vou para a praia, vou para a balada. Aí eu falei para ele, filho... Lembra quantas vezes Deus te usou para falar comigo? Quantas vezes Deus te usou para fazer maravilhas? Ele abaixava a cabeça e falava, mas agora acabou, eu não quero mais saber. Falei, ó filho, você sabe que até esse ministério que eu estou entregando para você, eu recebi numa das reuniões que você fazia parte. Você estava na frente. E aí ele fala logo, eu já sei, Deus tem um recado para mim, fala logo. Porque desviado ou pessoas que estão em pecado, quando a gente vai confrontar elas, geralmente elas tratam a gente mal. Então ela vai aprender. Se você tem algo passado de Deus para uma pessoa que não quer saber daquele algo que Deus quer falar com ele, você vai levar pedrada. Você vai levar bordoada. Não tem jeito. Já teve amigas, pessoas amigas, queridas, irmãs que comiam comigo, que dormiam comigo, que a gente viajava junto, que hoje passa, se eu estiver aqui, eles vão lá do outro lado. Não olha mais na minha cara. Por quê? Porque eu falo verdade quando Deus manda. Quando Deus manda, eu falo. Não sai falando torto direito, não. E aí eu falei, tá bom, Henrique, ó, Deus mandou falar para você se consertar, porque seus dias são contados na terra. Ele falou de todo mundo todo mundo vai morrer um dia. Então, amém, missionária. Você já entregou o que você precisava? Vai lá receber sua porção. Eu peguei e fui. Das drogas, para me despedir das bebidas, para me despedir das meninas, para me despedir. Amanhã eu vou começar a igreja. E ele falou para Jesus, responsável de Deus. Meu Deus. Eu me emociono até hoje, porque foi muito forte o que aconteceu. Meu Deus. Ele estava com um rapaz de moto, o rapaz estava dirigindo a moto, ele nasceu no lugar
onde ele passava todos os dias, 3, 4, 5 vezes por dia, todos os dias, desde o seu nascimento ali. Não tinha nenhum segredo aquelas curvas, não tinha nenhum segredo aquela estrada, ele não estava, o motorista da moto não estava acelerado demais, porque era onde tinha que fazer uma curva. Só que chega a notícia lá no meu trabalho: fulano morreu. Vai ser velado agora à tarde, e a mãe pediu para nós participar, porque era amigo nosso, conhecido nosso. Numa curva que ele estava acostumado a passar, costumeiro. Quando ele estava voltando à noitada, o cara que estava dirigindo, tentou fazer a curva, mas não foi. Tentou fazer a curva, mas não foi. Simplesmente não foi. Alguém sabe dizer por quê? Foi direto. Tinha bem na curvinha. Os peritos não sabem como ali na moto não registraram que eles estavam tão alta velocidade para acontecer o que aconteceu. O rosto do cara que estava dirigindo a moto ficou grudado no poste. Tiveram que tirar com pinça, sabe? Que a face dele, o crânio caiu para fora, mas a face dele ficou grudada no poste, assim, tiveram que tirar com pinça. E esse amigo, que falou que é despedido mundão, tá voltando para cá depois da balada, caiu numa pirambeira, que era pedra, bambu e eucalipto. Ele foi recolhido em mais ou menos uns 6 sacos de lixo. Ele foi recolhido em mais ou menos uns 6 sacos de lixo. Ele foi recolhido em mais ou menos uns 6 sacos de lixo. O que conseguiram recolher? O que conseguiram recolher? Esse a mãe dele, naquele desespero, foi só a cabeça para viver no mar. E essa coisa, mas quem pode dizer amanhã eu me conserto? Quem pode dizer amanhã eu pago amanhã disso? Porque a tua vida é na ação de Deus, mas na hora que ele abrir as mãos, Satanás, não nem você pensar. Foi justamente nesse ano que eu fui embora. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi ficar na presença de Deus. Eu ia contar um outro testemunho, mas as horas não deixam. Mas não seja igual Ofni e Finéias. Não brigue com o seu chamado. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com o ministério que Deus te deu. Não brinquem com